Tudo bem com vocês? Amém. Posso ir, se vocês quiserem, sentar, fiquem à vontade. Tá bom? Estou contente mais uma vez por... Ok. Eu estou feliz e contente mais uma vez por poder estar aqui com vocês. E que desde já Deus continue nos abençoando como está fazendo até agora. Amém. E fico muito feliz por rever outros irmãos que ontem nós não vimos, devido às suas preocupações, aos seus problemas, mas que hoje, graças a Deus, vocês podem estar aqui. Vocês nos deixam muito felizes, Jesus também fica muito contente. Nós falamos ontem que hoje iríamos falar um assunto da quarta coisa mais importante que nós temos na nossa vida. Primeiro nós temos Deus, Jesus, Espírito Santo. E agora tem a quarta coisa que nós temos mais importante, a qual o inimigo muitas das vezes, aliás, mais do que nunca, está fazendo isso para tentar destruir. E é justamente a família. E ainda temos a saúde e temos a igreja. Mas a família é uma das coisas das quais nós deveríamos tomar o máximo cuidado para zelar por ela. Às vezes nós estamos dentro da família e às vezes nós não nos comunicamos. Às vezes nós não nos abraçamos e não damos o devido valor que nós deveríamos dar para aqueles que fazem parte da família: o esposo, a esposa e os filhos. Por causa dos nossos afazeres, muitas das vezes nós vamos deixando, e depois a gente bota a mão na cabeça: Senhor, o que está acontecendo? Mas abramos então a nossa Bíblia no capítulo 5 de Efésios. Desde já, obrigado pela mensagem musical que a nossa irmã trouxe. E nós deveríamos também cantar mais hinos que pudessem nos aproximar de Deus e pudessem nos lembrar de que em breve nós estaremos no lar celestial. Amém. Efésios capítulo 5, a partir do verso 22. Senhor, mais uma vez a Tua palavra foi aberta. Que nesse instante a direção do Teu Santo Espírito se faça presente aqui conosco. Para que não seja eu que venha falar, mas seja o Teu Santo Espírito venha falar através de mim. Amém. E que assim essa mensagem possa encontrar guarida em nossos corações e com a Tua ajuda possamos colocar em prática em nossas vidas e levar também para aqueles que ainda não conhecem. Perdoa-nos. Em nome de Jesus te agradecemos. Amém. Amém. Então, nós vemos que muitas famílias hoje estão se dilacerando. Ontem eu citei para vocês que tem pessoas que às vezes já vão pensar em casar da seguinte maneira: não pensam que seja para a vida toda, mas pensam que seja assim: se não der certo, a gente se separa. Como se fosse uma espécie de um contrato. Vamos fazer um contrato. Se der certo, tudo bem. Se não der. E às vezes, infelizmente, isso também tem acontecido no nosso meio. Não era para acontecer? Realmente não era, não. Só que o inimigo de nossas almas, ele não está nada satisfeito. Nada satisfeito com as famílias. Ele fica muito revoltado quando vê as famílias se unindo, as famílias fazendo as coisas juntos e procurando fazer a vontade de Deus. E assim ele fica furioso e se volta, coloca uma série de coisas à nossa frente para que nós venhamos esquecer a família. Mas com a graça de Deus, com Jesus em nossa vida, em nossa mente e em nosso coração, nós podemos mudar
esse plano que nós estamos tendo hoje em dia. Então nos começa dizendo assim, a partir do verso 22, as mulheres sejam submissas ao seu marido como ao Senhor. Não que as mulheres venham ser, só lembrando como Deus estabeleceu lá no Éden, que Deus não tirou da cabeça para que ela fosse superior, não tirou do pé também para que ela fosse inferior, mas Deus tirou do lado para que ele fosse dona, companheira, ajudadora. E existem mulheres que realmente levantam o homem, mas existem também mulheres que também arruinam o homem. Mas nós deveríamos interceder mais pelos nossos familiares, pelo nosso cônjuge, pelo nosso esposo ou a nossa esposa. Nunca deixar de interceder pelos nossos filhos. Muitas das vezes nós não conseguimos muita coisa na nossa vida, porque às vezes nós não usamos o poder da oração intercessória pelos nossos filhos, pelo nosso esposo, pela nossa esposa. E muitas das vezes nós somos tentados a pensar. Até na meditação dessa semana, num dos dias lá, estava contando uma experiência seguinte. Separado aos 90 e poucos anos. 99. E depois contou por quê. Porque a pessoa tinha um pecado consigo que não conseguia se livrar dele e não conseguia também explicar para o esposo. Mas a Bíblia nos fala que todos os que estão em pé, cuidem para que não caia. Porque a coisa está indo realmente de mal a pior. Mas aqui nos diz, verso 23, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo. Quando uma parte do corpo adoece, todo o corpo adoece junto. Nós não podemos separar essa parte do corpo do restante do corpo. Então, se a cabeça dói, o corpo todo dói. Se você corta um dedo, o seu corpo todo também sente a mesma dor. E aqui nos fala que, na realidade, ninguém é superior a ninguém. Ninguém aqui é dono de ninguém. O único que é dono da gente é só Deus. Lembra que eu falei ontem que nós pertencemos a Deus porque Ele nos criou, porque Ele nos resgatou ou nos redimiu, porque Ele nos mantém. Amém. Ele é o nosso Criador, nosso mantenedor, nosso Redentor. E aquele que pagou o preço qual que eu e você não tínhamos condições de pagar. E aqui diz, como porém a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas a seu marido, principalmente no Senhor. Não que o marido seja dono da esposa ou a esposa seja dona do seu marido. Mas aqui nos diz que a cabeça da igreja não sou eu, não é você. A cabeça da igreja é Cristo Jesus. E aqui continuando diz assim, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a sua igreja e a si mesmo se entregou por ela. Amém. Para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Então, Deus deseja nos santificar. Deus deseja que levar a família. A sociedade, ela é composta de famílias. Deus é infinitamente importante. Jesus é importante. O Espírito Santo é importante. A família também é importante. E a igreja, ela é formada de quê? Da família. Quando as coisas não vão bem, às vezes nós recorremos a uma série de coisas. Primeiro, para depois nós recorremos a Deus,
ou então depois recorrermos à família. Mas na hora do sufoco, quem que socorre? A família. Mas se eu não cuido bem da minha família, como essa família vai me socorrer? Não tem como. Se eu não zelo pelo meu esposo, se eu não zelo pela minha esposa, se eu não zelo pelos meus filhos, como é que eu vou zelar pelo Senhor que eu nem conheço? Não tem como. E como nós estamos agindo em relação para com a nossa família? Estamos deixando também a família em segundo, terceiro ou quarto plano? Aqui diz que Deus deseja santificar a família. Lembra que a que ponto chegou Josué? Quando disse: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Mas como é triste às vezes, um vai para um lado e o outro vai para o outro. E quando tem filhos, ontem eu esqueci até de falar com vocês, encontrei um senhor no ônibus e ele me disse que estava se separando da sua esposa. Eu conheci ele no ônibus. Ele estava preocupado em relação aos filhos. E eu disse para ele: olha, o Senhor faça tudo o que o Senhor puder pelos seus filhos. E também pela sua esposa também, embora aconteceu o que aconteceu, que o Senhor acabou de me contar agora. Mas aquilo que o Senhor puder fazer pelo seu filho, faça. Se você puder fazer pela sua esposa, faça. Se você puder fazer pelo seu marido, faça. Não espere para fazer quando ele for embora, ou até mesmo quando ele ficar doente. E eu já nem falo quando ficar idoso. O que tem acontecido, por exemplo, também em relação para com os filhos, ele falou que o filho fala com ele, é muito amigo dele, mas a filha dele não fala com ele, e ela praticamente não convive muito com ele também. Aí eu fico pensando naqueles pais que muitas das vezes, quando chega a uma determinada idade, são às vezes colocados num asilo ou colocados num hospital e lá são esquecidos. Os filhos nem se lembram, os filhos nem visitam, os filhos nem se preocupam. Só que isso não está perdido diante de Deus. Que nós podemos esconder de todo mundo. Nós podemos esconder do esposo, da esposa, da igreja, mas nós não podemos esconder de Deus. E pior seria quando nós formos acertar as contas com Deus. Então, continuando, diz: para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo uma igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, sem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Amém. Todos nós temos defeitos. Ninguém é perfeito. Eu não sou perfeito, minha esposa não é perfeita, meus filhos não são perfeitos, mas Deus deseja nos santificar a todos. E muitas das vezes nós pensamos assim: está ruim. Depois que inventaram a palavra ruim, quase nunca mais se falou na palavra boa, né? Tá ruim, não sei o que, e começa a acrescentar uma série de outras coisas. Mas existe esperança para tudo isso. Amém. É que às vezes nós começamos a olhar para o lado negativo, ou do esposo, ou da esposa, ou dos filhos, e nos detemos pouco tempo para meditar, para analisar as coisas boas, aquilo que nós já passamos de bom, aquilo que Deus já nos proporcionou até aqui,
o que Ele ainda pode nos proporcionar. É que muitas vezes nós não buscamos a Deus como realmente nós deveríamos. E aqui diz: assim também, os maridos devem amar a sua mulher como ao seu próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Lá no Éden, Deus disse: largaria seu pai, sua mãe, e unir-se-á a sua mulher, serão ambos uma só carne. Então, se você está bem, seu marido vai ficar bem. Se você está mal, obviamente seu marido vai ficar mal. Se você não se ama a si mesmo, como você vai amar a sua esposa? Ou como você vai amar os seus filhos se você não se ama a si mesmo? Então, continuando, diz: porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo o faz com a sua igreja. E muitas das vezes nós guardamos mágoas com a gente. Mágoas que Deus já perdoou há muito tempo e que nós não conseguimos esquecer. E nós não conseguimos deixar. E é como se eu estivesse tomando um copo de veneno, pensando na outra pessoa para morrer. Só que a outra pessoa não está morrendo. Quem está morrendo sou eu. Porque eu estou guardando aquela mágoa, aquele ódio dentro do meu coração, e aquilo está me corroendo, e eu não estou percebendo. Eu digo assim: tomara que ela morra, mas quem toma o veneno sou eu. Tomara que ele morra, mas quem está tomando o veneno sou eu. Então Jesus está nos chamando para que nós venhamos a Ele com todas as nossas preocupações, as nossas culpas, os nossos anseios, e lançar aos pés dele. Só que muitas das vezes nós queremos resolver sozinhos. Queremos deixar Jesus de lado. E na lição desse trimestre vem nos mostrando que se é uma das coisas que nós não podemos deixar, é Jesus de lado. Então, aí fica com aquela mágoa, com aquele ódio, não consegue se perdoar, não consegue se abraçar mais, não consegue se beijar mais. Cuidado, mano. Cuidado. Se isso está acontecendo, alguma coisa está errada. Aí às vezes a pessoa vai pensar, como eu já tive a oportunidade de ver, a pessoa às vezes passou a vida inteira sem sequer nem falar com a pessoa, às vezes nem com seu pai, nem com sua mãe. Aí vem a falecer, aí depois falta pouco se jogar no caixão, e não sei mais o que, e não sei mais o que lá. Mas se você tinha chance de você fazer, tinha que fazer quando? Tem que fazer enquanto está com vida, enquanto a pessoa pode usufruir, enquanto a pessoa pode aproveitar, e não depois que a pessoa morrer, ou então não depois que a pessoa for embora. Águas passadas não movem moinhos. Passou ali, você não vai poder fazer nada. E depois que for embora, vai adiantar você ficar chorando pelos cantos? Não vai adiantar nada você ficar chorando pelos cantos. Então eu tenho que valorizar, eu tenho que priorizar enquanto está com vida, enquanto nós estamos, enquanto podemos, um pode sentir. Se você, por exemplo, sente vontade de abraçar o seu esposo, abraça o seu esposo, não fica com medo não, pode abraçá-lo. Não venha só querer fazer por ele, por exemplo, quando estiver de repente numa cama, ou assim, não, valorize. Cada um de nós temos que valorizar aquilo que Deus nos proporcionou, porque bênçãos maiores ainda Deus está reservando para nós. Amém. Só que muitas vezes nós não queremos aproveitar as bênçãos que Deus nos reserva para nós. Jesus está voltando e nós precisamos estar preparados, e muitas das vezes deixamos nos levar pelo que o mundo nos oferece ao nosso redor, e vamos esquecendo das coisas, vamos esquecendo de nos preparar para nos encontrar com o nosso Mestre. E aqui diz: porque ninguém jamais odiou a sua própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo o faz com a igreja. Porque somos membros do seu corpo. Eis que
Eis porque deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e a sua igreja. A igreja é formada de famílias, assim como a sociedade é formada de famílias. Se Satanás conseguisse destruir a família, o que estaria destruindo? Estaria destruindo a igreja, estaria destruindo a sociedade. Por isso que nós temos que zelar mais pela nossa família. Defeitos todos nós temos, mas ao invés de nós olharmos para os defeitos, olhemos mais para as virtudes, porque quando nós olhamos para as virtudes, nós nos esquecemos dos defeitos. Só que quando eu olho para os defeitos, aí eu esqueço das virtudes. Aí, vou só acrescentando uma coisa após outra, uma coisa após outra. Você não perdoa hoje, vai alimentando, e aquilo ali vai aumentando no seu coração. Aí depois, não perdoa, não fala, não conversa mais. Às vezes só sabe meter o malho. Nada está bom, nunca está satisfeito. E aí vai minando nossas forças. E quando fomos ver, adeus. Grande é esse mistério. Me refiro a Cristo e a igreja. Não obstante, vós, cada um de per si também, ame a própria esposa como a si mesmo. E a esposa também ame e respeite também o seu marido. Valorize o que Deus deu para você. Não olhe para a grama do vizinho, achando que a grama do vizinho é melhor, que a comida do vizinho é melhor, que tudo do vizinho é melhor, que a casa do vizinho é melhor, que o carro do vizinho é melhor. E o seu? E o nosso? Pense nas coisas que Deus já te concedeu durante esse período. Cada um tem uma experiência diferente. Cada um tem uma vivência de vida diferente. Mas pensemos nas coisas boas que Deus já nos proporcionou. Pensemos nas coisas boas que vocês já enfrentaram. Quantas coisas vocês já passaram? Quantas coisas Deus já mudou na vida de vocês? Porque às vezes a gente pensa assim: não, eu vou mudar a minha esposa vai mudar o marido, e assim por diante, mas as escolhas somos nós que fazemos. E as escolhas vão definir como será o nosso futuro. Agora, capítulo 6, versos 1 a 4. Diz assim: filhos, obedecei aos vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra o teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e seja de longa vida sobre a terra. Por que muitos hoje estão perdendo a sua vida muito cedo? Porque hoje não estão mais respeitando os seus pais como deveriam. Acham porque já cresceu um pouquinho, pronto, eu já posso dizer que eu sou dono do meu nariz. Ah, meu pai é quadrado, minha mãe é redonda, minha mãe é quadrada, meu pai é antiquado. Mas na hora do sufoco, quem que socorre você? Papai e a mamãe. Porque Deus faz a parte dele. A igreja também faz a parte dela. Mas antes da igreja, quem faz primeiro? A família. Mas se eu não cuido da minha família, como eu posso recorrer à minha família? Na hora do sufoco, por exemplo, de saúde, quem que socorre, quem que passa às vezes noites no hospital? Família. É o pai e a mãe. No momento nós somos quadrados, nós somos isso, nós somos aquilo, nós estamos ultrapassados. Mas na hora do vamos ver, quem que socorre? A família. O pai e a mãe. E como eu estou olhando para a minha família? Como eu, como filho, eu estou sendo para com o meu pai e com a minha mãe? Eu estou realmente respeitando?
Eu estou realmente honrando? Mas aqui vem a outra parte também. Diz assim: e vós, pais, não provoqueis os vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na demonstração do Senhor. Então, envolve aqui o pai, a mãe e os filhos. Porque às vezes também tem pai que Deus me livre, né? Só misericórdia. Então fica ali o tempo todo também provocando os seus filhos, em vez de pegar e orar também pelos seus filhos. Então, se você também sentir vontade de abraçar o seu filho, abraça o seu filho. Sentir vontade de jogar uma bolinha, joga uma bolinha com o seu filho. Não deixe para fazer depois, quando ele já bater asas e voar, aí não vai adiantar nada. Meu desejo nessa manhã é que nós aceitemos o convite que Jesus está fazendo para nós. O convite que nós encontramos em Mateus 28, em Mateus 11, 28 a 30. Que nós venhamos a Jesus como? Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Não aprendais de mim. Eu sou miserável pecador. Mas aprendamos de quem? De Cristo Jesus. Ele anseia, se é uma das coisas que mais Cristo anseia por nós, é salvar a nossa família, a nossa alma, a nossa vida. E eu estou fazendo a minha parte para salvar a minha vida, para salvar a vida da minha esposa, dos meus filhos. Se é uma oração que Deus nunca deixa de ouvir, é a oração do seu pai e da sua mãe intercedendo pelos seus filhos. Então aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis o descanso para as vossas almas, porque o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Às vezes eu carrego um fardo que falta pouco eu me arrastar, porque eu não consegui perdoar. Mas Jesus está dizendo para você: não pense você em resolver os problemas primeiro, para depois você vir a Jesus. Você venha com seus problemas, você venha como você está, e você vai aprender aos pés de Jesus. Jesus quer salvar você. Jesus quer salvar o esposo. Jesus quer salvar a esposa. Jesus quer salvar os filhos. Amém. E nós temos que juntar a nossa fraqueza humana, que todos nós somos fracos, pecadores, miseráveis, com o poder divino, para que naquele dia a nossa família possa ser apresentada como uma família digna de honra diante de Deus e diante dos homens. Amém. E naquele dia possamos subir juntos. Amém. Porque será muito triste realmente. O esposo vai, a esposa fica. A esposa vai, o esposo fica. Os pais vão, os filhos ficam. Os filhos vão, os netos vão, e às vezes os pais, os avós ficam. É muito triste. Deus espera nos levar a todos. Mas resta saber se nós estamos querendo a ajuda de Deus. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe, e que nós possamos, se nós orávamos pela nossa família, dobremos mais ainda. Tripliquemos se for necessário, para que Deus alcance a cada um dos nossos familiares. Muitos de nós temos familiares que ainda não pertencem a Cristo, mas que nós possamos interceder por eles, para que Deus os alcance também, como um dia Ele também nos alcançou. Amém. Que Deus nos abençoe. Amém. Amém. Amém.
Cristo Jesus seja cada vez mais o nosso maior tesouro e se faça presente também em nossas famílias. Amém. Que o Senhor trabalhe em cada mente, em cada coração, nos convertendo, Senhor, para que possamos estar prontos e preparados para nos encontrar contigo nas nuvens dos céus. Amém. Continue olhando com um olhar de misericórdia para cada família, Senhor. Amém. E alcançando aqueles que ainda não tomaram a decisão de te servir, de te aceitar como Senhor e Salvador das suas vidas. Que o teu Santo Espírito os visite onde quer que eles estejam
e trazemos para os teus braços de amor e de misericórdia. Amém. Toma-nos nos teus braços de amor e de misericórdia, para que o inimigo de nossas almas não tenha poder e domínio sobre nós, mas sejamos inteiramente dominados por Ti, para a Tua honra e para a Tua glória. Amém. As Tuas bênçãos recaem sobre cada família. Dá-nos um restante de sábado na Tua presença, e tudo que for realizado aqui, na continuação desse dia, seja para a Tua honra e para a Tua glória. Amém. Fortalece a nossa fé, nossa confiança em Ti. É o que lhe suplicamos, agradecidos, com perdão dos pecados e nos méritos de Cristo. Amém. Amém. Ao sair deste santo lugar, onde ouvi a palavra de Deus, onde vim adorá-lo em paz, e o céu pôde ouvir meu louvor. Vou sair mais confiante em meu Jesus, mais fiel à lei do amor, pois aqui entreguei o meu coração. Minha vida agora está nas mãos do meu Salvador.